Com financiamento, aqui sim há dinheiro imediato, ou seja, no momento em que entregamos a fatura, o fator adianta-nos logo na percentagem, não é? Ou seja, na percentagem alta, normalmente 70% a 90% do valor, ou seja, do valor total. O resto do dinheiro, ou os 10 a 30% que ficam retidos, ou seja, só nos é entregue quando o cliente pagar a totalidade da dívida, e é desse remanescente que o banco desconta as suas comissões e juros pelo serviço. E depois vamos ter fatores com recurso e sem recurso, já explicado no ponto 5.2, fator interno internacional. Bem, consoante as partes cedente e cliente factoring estejam no mesmo país ou em países diferentes. De seguida, temos a norma internacional. A estrutura legal baseia-se no conceito da seção de créditos do direito civil. O PGC-NIRF, através da NIRF 25, trata-se da operação como uma transferência de ativo financeiro. A NIRF 6, divulgações de partes relacionadas, pode ser revelada se o fator for um banco com o qual a empresa já tenha outras relações, por exemplo, acionistas, né? De seguida, temos enquadramento legal em Moçambique. Ahn, Temos enquadramento legal em Moçambique, onde temos aqui Código Civil, nos artigos 579 a 585, que regulam a seção de créditos e o factoring, a uma seção de créditos a títulos, né? De crédito a títulos. Então, aqui o pilar, nesse caso, digamos, o pilar central, nesse caso, está no nosso código. Nesse caso, estamos a falar desse código, primeiro código 557 a 585. De seguida, temos o código comercial, que é aplicado às normas gerais dos atos de comércio, regulamento do Banco de Moçambique. As instituições de crédito que oferecem factoring devem seguir as regras de concessão de crédito, limites de exposição e prevenção de branqueamento de capitais. Nesse caso, quem diz isso é a Lei número 14/2022. Em seguida, temos a Lei do IVA, que é o Código do IVA, a operação de factoring, os juros e comissões, que é uma prestação de serviços financeiros geralmente isentas do IVA, sem direito de dedução para o factoring. Depois temos aqui uns exemplos práticos. Hum, Temos aqui uns exemplos práticos. Modalidade Majority Factoring. A fábrica de móveis SA, cede 1 milhão de meticais em factoring, ou seja, em faturas do Banco W. O Banco W encarrega-se de cobrar as faturas e só paga os 1 milhão de meticais à fábrica no último dia do prazo de cada fatura, né? De cada fatura. Então, nesse caso, ela entrega 1 milhão de meticais em fatura ao Banco W na modalidade Majority. O banco, ele faz todo o trabalho de secretaria e liga aos clientes, controla os prazos e à medida que cada fatura chega ao seu dia limite de vencimento, o banco transfere o dinheiro para a fábrica. Então, a fábrica não ganhou liquidez antecipada, mas poupou aquilo que é, ou seja, aquilo que são recursos humanos e custos de cobranças dele. Em seguida, temos fatores como com financiamento, onde a exportadora de castanha de caju SA cede uma fatura de 5 milhões de meticais a receber em 120 dias. Ao Banco Z, o Banco Z adianta 4 milhões de meticais, 80% no ato. Na cobrança paga restante 1 milhão de meticais, menos comissão de 100 milhões, ou seja, de 100 mil meticais. Né? Então, aqui, o que está a acontecer é que a exportadora de castanha caju SA cede aquilo que é a fatura dos 5 mil, ou seja, 5 milhões de meticais a prazo de 120 dias ao Banco Z.
e o banco adianta 80%, 80%, e os 80%, os 4 milhões, nesse caso de meticais, de adiantamento, paga o resto menos comissão dos 100 mil meticais no final. Então, nós podemos interpretar dessa forma. De seguida temos hum, temos alguns exercícios práticos. Nessa classificação das modalidades, a empresa de telecomunicações GCA tem um contrato de factoring onde o banco assume a totalidade do risco de crédito dos seus clientes. Classifica esta modalidade. Aqui trata-se de um factoring sem recurso, ou non-recourse factoring em inglês. O risco de incomprabilidade é integralmente transferido para o fator. Temos aqui um exercício 2, identificação do suporte legal. Se um cliente devedor constatar o pagamento a um fator alegando que a dívida já foi paga ao cedente, qual o código que reage, ou seja, que rege esta disputa em Moçambique? A disputa é regida pelo Código Civil moçambicano, especificamente pelos artigos relativos à cessão de créditos ao cumprimento, nesse caso, de obrigações perante a terceiros de boa-fé. Então, este exemplo também parece um pouco mais prático e compreensível. Temos aqui o exercício 3, que é o tratamento fiscal do IVA. Temos aqui o banco ABC emite uma fatura de comissões de factoring de 50 mil meticais para agroindustrial. Deve incluir IVA. Bem, a resolução. De acordo com o Código do IVA moçambicano, a Lei nº 70/2022, de 28 de abril, as operações financeiras, incluindo factoring, são geralmente isentas do IVA, isenções objetivas. Portanto, a fatura não deve incluir o IVA, embora deva mencionar a isenção, não é? Então, uma dívida muito comum, ou seja, nós podemos aqui interpretar esse exercício assim, de acordo com o Código do IVA moçambicano, Lei 7/2002, as operações, nesse caso, financeiras e bancárias que incluem o fator que são isentas do IVA, é o que nós podemos perceber. Portanto, a fatura de comissões cobrada pelo banco, a empresa agroindustrial não deve faturar o IVA, devendo apenas mencionar o artigo da isenção. Então, é isso que nós podemos compreender de acordo com este exercício 3. Temos aqui a contextualização, a contabilização de fator, a contabilização correta do factoring é crucial para que as demonstrações financeiras, balanço, demonstração dos resultados, reflitam a realidade econômica das operações. Ou seja, o aspecto central é decidir se a dívida cliente deve ser anulada, retirada do ativo, ou se a operação deve ser tratada como um empréstimo ou com uma dívida como garantia. O PGC-NIRF na NIRF 25, na norma 25, é claro o que determina a anulação e a transferência substancial dos recursos e vantagem. Aqui também me parece tudo muito claro. Temos aqui a definição, a venda das faturas ao fator e o recebimento do adiamento, não é? Bem, aqui o reconhecimento dos custos da operação, juros, comissões. Temos aqui o reconhecimento dos custos da operação, juros, comissões de gestão, comissões de cobrança, o como é que é? Desreconhecimento, anulação da dívida do cliente, o acerto final quando o fator cobrança a total da dívida. Em seguida, temos já aqui a norma internacional. Estamos a falar da NIRF 25, Instrumentos Financeiros, parágrafo 23 a 39, que define as regras para anulação do reconhecimento de ativos financeiros, anulação total que ocorre quando a entidade transfere substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade do ativo. No factoring sem recurso, isto acontece e a conta cliente é eliminada do balanço. No factoring com recurso, a entidade retém o risco de crédito, logo não anula o cliente, trata como um empréstimo, não é? Trata como um empréstimo, Ok.
nós podemos interpretar isto como, hum, de uma forma teórica, isso significa tirar o ativo ou o passivo do balanço, né? Então, a regra de ouro, nesse caso, a regra que, nesse caso, que rege é a norma 25, é a regra da norma 25 que diz se o fator for sem, ou seja, for sem recurso, a empresa transferiu, ou seja, transfere todos os riscos de não pagamento. Logo, o ativo deixa de ser nosso e eliminamos a conta cliente do balanço, mas se o fator que for com recurso, ou seja, reativamos aquilo que é o risco de crédito. Então, com o risco, como o risco é nosso, nós podemos eliminar o cliente, o cliente. O dinheiro do banco entra como passivo. Então, de seguida temos a explicação. Temos aqui o fator que ser recurso, nesse caso, anulação do reconhecimento. Né? Temos aqui a anulação de reconhecimento. Bem, aqui nós podemos constatar que, bem, nós podemos constatar que, como o risco foi vendido, limpamos o cliente do balanço, o que fazer, ou seja, limpamos o risco do balanço. O que nós podemos fazer nós podemos debitar, nesse caso a conta bancos, pelo dinheiro que entrou. E debitando conta 69 gastos financeiros pelas comissões que o banco cobrou, nós podemos debitar a conta 45 nesse caso. Outros que são outros devedores pelo valor que o banco deve como garantia, ou seja, como garantias temporárias. E creditamos a conta 4 com clientes pelo valor total da fatura e fechando aquela conta do cliente. Depois temos aqui o fator com recursos, ou seja, anulação. A empresa mantém o risco. O que isso significa? O cliente permanece no ativo, não é? O cliente permanece no ativo. Então, o adiamento é tratado como passivo financeiro na conta empréstimos obtidos, e os custos vão para nesse caso, os gastos financeiros, né? Hum, Seguida, temos aqui exercícios resolvidos com base no PGC NIRF. Exercício, um fator em que sem recurso com retenção. Maputo Electronics SA cede sem recurso uma fatura de 600 mil meticais ao fator BC, ou seja, ao fator Bank SA. O contrato estipula adiantamento de 85% à data da exceção, né? A data da exceção. E temos aqui a comissão da gestão e cobrança de 2% do valor da fatura. Temos aqui a retenção da garantia de 13% e liquidará após cobrança juros sobre o rendimento de 1 milhão de meticais já incluídos na retenção. Temos aqui o valor da fatura de 600 mil meticais, adiantamento de 85 mil meticais. Então, temos aqui, isto dá 510 mil meticais. Depois temos a comissão aqui de 2%. Vamos ter aqui 12 mil meticais, retenção 13 mil meticais, aliás 13%, nesse caso estamos a falar de 78 mil meticais. Aqui inclui os 1 milhão de juros e 77, nesse caso de meticais de garantia. De seguida temos aqui o lançamento no momento da exceção. Vamos lá, temos aqui conta dever haver bancos 121, 510 mil meticais, gastos de perdas financeiras, juros 6912, valor de 1000 meticais, gastos de perdas financeiras, comissões 6989, 12 mil meticais, outros devedores, fator 459, 77 mil, clientes, conta correntes 4.600 mil meticais. Temos aqui a conta 459, os outros devedores registrará o valor a receber do fator após a cobrança. Depois temos exercício 2, lançamento com recurso do empréstimo. A Beira Logística SA
Cede recurso, uma fatura de 2 milhões de meticais, o fator adiantado de 90%. 180 mil, ou seja, 1 milhão e 800 mil meticais cobra uma comissão upfront de 9 mil meticais e juros de 15 mil. Temos aqui o cliente com valor de 2 mil meticais, mantém-se no ativo, o valor recebido é um passivo. Temos aqui o total do passivo, que são 1 milhão e 800 mil meticais de adiantamento. Gastos totais, 25 mil meticais mais 15 mil, vamos ter aqui 40 mil meticais. Então, vamos ter aqui 40 mil meticais. De seguida temos a conta dever a ver, temos com valor de, nesse caso, 1 milhão e 800 mil meticais, gastos e perdas, 69, 40 mil meticais, empréstimos ou pedido de pagar no valor de 1 milhão e 840 mil meticais. Agora, quando a Beira Logística se a receber do cliente os 2 milhões de meticais, terá de pagar o fator. Depois temos a conta dever a ver, com empréstimos obtidos um valor de 840 mil meticais, 1 milhão e 840 mil meticais, bancos, 1 milhão e 840 mil meticais, bancos, 2 milhões de meticais, clientes, conta corrente, 2 milhões de meticais. Em seguida, vamos ter o exercício 3. Exercício 3. Vamos lá. Temos ajuste final do factoring com recurso, né? Então, continuando com o exercício 1, 90 dias depois, o factoring informa que cobrou a totalidade de factoring de 600 meticais e liquida a conta outros devedores no valor de 77 mil meticais. Temos aqui a conta dever haver bancos, 77 mil meticais, outros devedores, 77 mil. Então, o saldo da conta 459 fica zero e a operação está concluída. Então, para fechar o ciclo prático, nesse caso, ou seja, para fechar o ciclo, nós voltamos, nesse caso, ao exercício 1, não é? Nesse caso, que era sem recurso. Então, passados 90 dias, o cliente pagou todo o fator. O banco liga-nos, por exemplo, e liberta os 77 mil meticais que aqui vem, que estavam retidos, nesse caso, na conta de garantia. Então, o lançamento final é extremamente simples. E o dinheiro entra na nossa conta logo, logo nós debitamos um dos que é o banco, nesse valor que eu já disse, de 75 mil meticais, e creditamos a conta 459 outros devedores. O fator pelo qual o mesmo valor, com isto, o saldo de conta 459 fica a zero e o processo está 100% concluído. De seguida, temos aqui as seções, temos aqui a definição das seções, ou seja, concessões, perdão. Temos aqui concessões. Bem, aqui, de acordo com a nossa definição, são facilidades ou condições especiais que o fator pode oferecer, né? Que o fator pode oferecer. Então, como taxas de desconto negociadas para grandes volumes, prazo de carência no pagamento de comissões ou assessorias na gestão do crédito, na gestão de créditos. Aqui, por exemplo, ou seja, depois temos benefícios que são as vantagens para o cedente, que incluem liquidez imediata, redução de custos operacionais, dispensa o departamento de cobrança, transferência de risco de crédito no factoring sem recurso, melhoria de balanço, redução do prazo imediato de recebimentos, melhoria de capacidade de negociação. Com os próprios fornecedores, pode pagar o pronto. O que é que isso significa? Isso significa que muitas pessoas pensam, ou seja, pensam erroneamente que o factoring é apenas um empréstimo bancário mais caro, ou seja, é apenas o empréstimo bancário mais caro, mas nesse caso nós não podemos considerar assim, ou seja, não é. Ele traz concessões
e benefícios, privilégios também, estratégias profundos, ou seja, e para que as empresas e o próprio governo moçambicano, por exemplo, reconheçam isso. E através de programas como, por exemplo, a FAGRA, Fundo de Apoio de Cadeiras, ou seja, de cadeia de valor agrícola, que é regido pela GAP, o Estado incentiva o uso de mecanismos de antecipação de recebíveis, nesse caso, antecipação de recebíveis para proteger pequenos agricultores Nesse caso, estamos a falar de agroprocessadores de quebras de tesouraria, não é? Em seguida, temos privilégios. Nos privilégios, nós podemos ver aqui no contexto legal que refere-se à posição do fator perante outros credores do cedente em caso de insolvência. A cessão de crédito, uma vez notificada ao cliente devedor, confere ao fator um direito de propriedade sobre aquele crédito, retirando o da massa insolvente do cedente. É um grande privilégio em relação a credores, nesse caso, quirografários, sem garantia. Hum, ok. Aqui, o que é que nós podemos perceber? Significa que a palavra privilégio, nesse caso, nós estamos, ok, estamos a falar nesse contexto, refere-se a uma proteção jurídica fortíssima ou forte, no caso de insolvência ou falência. Quando uma empresa cede um crédito ao fator e o cliente é notificado, esse direito passa a ser propriedade jurídica do banco, ou seja, passa a ser propriedade do banco. Se amanhã a nossa empresa falir, os outros credores gerais, nesse caso estamos a falar de quilográfaros, não podem tocar nessa fatura acreditada, porque ela já não faz parte da nossa fatura, ou seja, não faz parte da nossa massa falida. Então, o fator tem um privilégio real sobre aquilo ativo, o que dá total segurança jurídica e ecossistema, nesse caso financeiro, de uma determinada entidade. Em seguida, temos a norma internacional que gera esse processo. Nesse caso, temos, ou seja, não há uma norma específica sobre os benefícios. Eles são refletidos contabilisticamente pela ausência de gastos, por exemplo, não se constitui uma provisão para cobranças duvidosas naquele cliente e pela apresentação mais favorável dos rácios de liquidez e de endividamento, não demonstrações financeiras. Então, acho que aqui está um pouco mais claro, não precisamos de mais detalhes, é porque aqui só se diz que não existe uma norma específica sobre os benefícios. Em seguida, temos aqui uma explicação. Os benefícios quantificam-se em financeiro, não é? Em financeiro, operacional, estratégico, benefício de melhoria, onde financeiro é o acesso a dinheiro quando mais precisa, sem burocracia de um crédito bancário tradicional. A operacional permite à equipa focar-se em vender e produzir por não em cobrar. Estratégico permite oferecer prazos maiores, ou seja, e aos clientes temos vantagem comercial sem prejudicar ao cash flow. Exemplos: benefício da melhoria de balanço. A empresa de construção SA tinha 10 mil meticais em clientes há mais de 360 dias, ativo de má qualificada, ou seja, de má qualidade. Ao ceder sem recurso, este valor é eliminado do ativo e substituído pela caixa ou por um direito de curto prazo. O balanço fica mais saudável, né? E de seguida, nós temos benefício da redução de custos. A indústria gráfica SA gastava 200 mil meticais por mês com duas pessoas. E sistema de gestão de cobranças com factoring de 150 mil meticais por mês, nesse caso, elimina este gasto interno, obtendo uma poupança de 50 mil meticais por mês. De seguida, temos alguns exercícios práticos. O impacto na demonstração dos resultados. Uma empresa gasta 500 mil meticais por ano com o departamento de crédito e cobranças
recorre ao fator com um gasto, ou seja, com um custo anual total de 600 meticais. Qual é o impacto do resultado líquido? Bem, resolução. Aqui nós podemos observar muito bem que há um aumento anual de gastos de 100 mil meticais ou 600 mil meticais a 500 mil meticais. O resultado líquido diminuirá neste montante antes do imposto. O benefício aqui não é financeiro direto, mas sim a libertação de recursos inteiros para outras funções mais nobres. Exercício 2. Temos aqui a vantagem competitiva nesse caso. Temos aqui a fábrica de calçados SA e a sua concorrente fábrica de sandálias SAP querem vender para a mesma grande superfície que só paga a 180 dias. A fábrica de calçados SA usa factoring e consegue obter o dinheiro em 5 dias. A concorrente não usa. Quem tem a vantagem? Bem, conforme nós podemos ver, a fábrica de calçados SA tem uma enorme vantagem, pois ela consegue financiar a sua produção para as próximas encomendas imediatamente, enquanto a concorrência pode ter dificuldades de tesouraria. Acho que estes exemplos são mais simples e práticos de compreender. Então, temos aqui o exercício número 3, privilégio legal, insolvência. A companhia de segurança se acedeu uma fatura de 300 mil meticais do Hotel Globo SA ao Banco X com notificação formal. 3 meses depois, a companhia de segurança SA declara falência para quem o Hotel Globo SA deve pagar os 300 mil meticais. Conforme nós podemos ver, o Hotel Globo SA deve pagar o Banco X, porque com a notificação da cessão do crédito factoring, o direito de propriedade sobre aquele valor específico foi transferido para o banco. Ele não faz parte da massa falida, mas da companhia de segurança SA. O banco tem um privilégio de natureza legal. O que é que nós podemos compreender aqui? Ahn, o que é que nós podemos aqui compreender é que para inserir uma representação com chave de ouro ou de uma boa forma, olhemos para estes exercícios, por exemplo, o exercício 3. A companhia de segurança SA que decidiu, nesse caso, ou seja, que se deu uma fatura de 300 mil meticais do Hotel Globo ao Banco X. Então, devido à notificação formal, 3 meses depois, a companhia de segurança declara falência. Declara a falência. Para quem deve o Hotel Globo, ou seja, para quem deve o Hotel Globo pagar a dívida? Então, nesse caso, a resposta seria fundamental o privilégio legal, que nesse caso seria pagar diretamente ao Banco X. E a notificação, que nesse caso seria transferir a propriedade da dívida para o banco. Logo, esse valor está totalmente protegido e não entra, nesse caso, na massa falida da segurança. Né? Não entra na massa falida, conforme vem na resolução, conforme eu havia dito e lido para vocês. Então, com isto, nós provamos que a segurança e a evidência, ou seja, a eficiência desta fantástica ferramenta de gestão financeira e contabilística. Então, sendo assim, eu dou por concluída a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou aberto a qualquer, nesse caso, dúvida para o esclarecimento, nesse caso, desta minha apresentação. Espero ter deixado de ficar essencial. Muito obrigado.